Questão número 3. Três fios paralelos, de tamanhos iguais e espessuras desprezíveis, estão dispostos como mostra a figura e transportam correntes iguais e de mesmo sentido. Se as forças exercidas pelo fio 1 sobre o fio 2 e o fio 3 forem representadas por F12 e F13, respectivamente, qual o valor da razão F de 12 sobre F de 13? Vamos à resolução da questão número 3, senhores, onde nós temos o fio 1, o fio 2 e o fio 3 percorridos pela mesma corrente. O fio 1 e o fio 2 separados pela distância A e o fio 2 do fio 3 pela distância 2A. E ele pede na questão a razão entre a força feita pelo fio 1 no fio 2 pela força feita pelo fio 1 no fio 3, ok? Então, o que é que nós devemos fazer? Primeiramente, calcular a força do fio 1 e o fio 2, que eu sei que é atrativa. A gente nem precisava saber isso, né? Na verdade, aqui, todas as forças elas são de atração, né? Mas a gente primeiro vai calcular a força de 1 em 2. Como é que nós calculamos isso? Bom, a força de 1 em 2 é μ0 e 1 e 2, como é a mesma corrente, vezes L, porque na questão ele fala que os fios têm o mesmo comprimento, tá? Dividido por 2π a distância entre 1 e 2, que é A, ok? Nesse caso dá para eu melhorar aqui, ficaria μ0 i ao quadrado vezes L sobre 2πA, certo? Que é a distância entre 1 e 2, tá? Agora eu vou calcular a força entre 1 e 3. A força entre 1 e 3, nós temos que tomar cuidado, ela começa do mesmo jeito, μ0 i 1 e 3, que no caso os i são iguais, é o mesmo comprimento de fio, sobre 2π. Agora, a distância entre 1 e 3, meus amigos, é 3A, certo? Então, no caso aqui, a força entre 1 e 3 fica μ0 i ao quadrado vezes L sobre 6πA. Correto, amigos? E como ele pediu na questão a razão entre F de 2 sobre F de 3, senhores, é bem simples, porque F de 2 é aquilo tudo lá, ó. μ0 i ao quadrado vezes L sobre 2πA, né? Dividido por μ0 i ao quadrado vezes L sobre 6πA, né? Podemos simplificar um mundo aí, né? Muita coisa, o μ0 com μ0, i ao quadrado com i ao quadrado, o L com o L, o A com A, o π com π. E podemos agora simplesmente ter 1/2 sobre 1/6, certo, senhores? Eu conservo a primeira, que é 1/2, e multiplico pelo inverso da segunda, que é 6 sobre 1, senhores. E aí a gente ficou com 6 dividido por 2, logo a razão entre as forças F de 2 e F de 3 é igual a 6 dividido por 2, 3. Ok, amigos? Um grande abraço e até a próxima questão, senhores.